Fala, meus queridos, tudo bem? Aqui é o Michel Blume, hipnoterapeuta formado em medicina germânica, radiologia médica e certificado pelo Instituto Enneagrama no estudo de personalidades. Para quem não me conhece, eu sou terapeuta, eu trabalho aqui no meu consultório atendendo as pessoas, lidando com suas questões emocionais, psicológicas, comportamentais também, não deixa de entrar. E também com a medicina germânica eu trabalho na linha de tratamento de doenças físicas que têm a sua origem emocional. Então, hipotireoidismo, alergia de pele tem muita questão emocional também, e entra uma gama de tratamentos que a gente pode fazer com a medicina germânica. Enfim, hoje nós estamos iniciando a parte 2 da leitura do nosso capítulo 1 aqui do livro Propósito, né, do Prembaba. Esse livro aqui é muito bonito, é muito bom. A gente já fez a leitura da parte 1, tá? do parte 1 do capítulo 1. Então a gente fez a introdução, capítulo 1, parte 1, e esse é o capítulo 1, parte 2, beleza? Se você não viu os outros vídeos, volta alguns vídeos aí, assista porque está valendo muito a pena. E hoje a gente vai iniciar a nossa leitura lá na página 26. Lembrando que nós não estamos fazendo toda a leitura na íntegra do livro, mas nós estamos pegando as partes mais importantes e relevantes da informação, da mensagem que o autor quer passar para a gente, beleza? Então vamos lá na página 26. A crença é construída a partir de situações negativas do passado. Isso significa que algo deu errado, alguma coisa te machucou. Então você passou a acreditar que a vida é sempre assim. Trata-se de uma generalização. Isso acontece demais, né? Porque quando a gente fala de crença, não estamos falando de crença de cunho religioso. Okay? Estamos falando de crença, a percepção de mundo que nós temos, qual o sentido que nós damos para as coisas no mundo. Então, a cor vermelha para mim significa uma coisa, a cor vermelha para você significa outra coisa. Tá? Então, a gente está entrando nesse mérito de crença, quando a gente está falando de crença nesse sentido aqui. E é justamente isso que acontece, dessa generalização. Então, por exemplo, imagina uma pessoa que uma vez ela abriu uma empresa, e por ela ter aberto essa empresa, sem experiência nenhuma, ela acabou quebrando, acabou falindo. Então ela criou uma crença que abrir empresa é perigoso, que abrir empresa não presta e tudo mais. Ela generaliza todas as situações. Ou então, uma criança, vamos supor que uma criança que comeu beterraba e ela passou mal. Ela generaliza que todas as vezes ela vai passar mal com essa beterraba. Ou até, por exemplo, uma cliente que eu encontrei aqui, que ela encontrou o namorado dela na balada. Ela conheceu o rapaz na balada e ela foi traída. Então ela começou a falar que não quer mais ninguém, conhecer mais ninguém na balada, porque para ela todo mundo que vai na balada não presta, vai trair ela. Ela generaliza para todos os homens que vão na balada como pessoas que não prestam, que vão trair e tudo mais. Isso acontece bastante com a gente, tá? Isso acontece bastante com nós temos que cuidar muito com as generalizações que a gente tem na nossa vida. Porque cada situação é única, cada pessoa é única. A gente não pode simplesmente generalizar para simplificar as coisas para a gente e a gente evitar aquilo. Precisamos abrir mão da necessidade de ter nossas experiências e carências supridas através dos nossos filhos, pois essa é a raiz do problema. Sei que não é uma tarefa fácil, pois é muito difícil não repetir padrões e não impor pontos de vista para a criança. Não conhecendo a si mesmo e não tendo consciência das suas próprias carências e limitações, inevitavelmente você vai querer formatar a criança de acordo com suas expectativas. Olha, 99% aí dos tratamentos que eu faço, os pais estão envolvidos nesse problema. Tá? A pessoa vem tratar alguma coisa emocional, por exemplo, uma depressão, uma ansiedade, uma fobia, e geralmente os pais estão envolvidos. Olha que interessante. Por quê? Porque quem mais apresenta o mundo para a gente são os nossos pais, ou quem nos cria, né? Então, de 0 a 8 anos é a base da nossa personalidade, da nossa visão de mundo, é onde a gente conhece o mundo. E geralmente, nessa idade, nós estamos com quem? Com nossos pais. Então, é muito importante esse discernimento dos pais, para não passar suas feridas emocionais para os filhos. Por exemplo, um pai que obriga o filho a ser advogado, obriga o filho a ser médico, simplesmente porque ele é advogado e só isso fez ele sair da miséria, por exemplo. Então o pai passou por problemas e viu uma solução, só que a solução dele não é a solução de todo mundo. A gente tem que cuidar muito com isso e olhar para nós, olhar para nossas dores, para nossas feridas, para que a gente não passe essas feridas para os nossos filhos e cause
problemas traumáticos e cause problemas psicológicos e emocionais negativos nessa criança. Principalmente na vida adulta, né, que ela acaba percebendo isso. A projeção das nossas carências e condicionamentos das nossas crianças é uma das bases que sustentam a miséria humana. Nossa, eu nunca vi tanta verdade em uma frase tão curta. A projeção das nossas carências e condicionamentos das nossas crianças é uma das bases que sustentam a miséria humana. Então vamos lá, vamos parar um pouquinho para a gente conversar, para a gente compreender essa frase, para vocês entenderem por que eu estou falando que isso é tão profundo. Tá? Todos nós temos carências. Tá? E essas carências derivam das carências dos nossos pais. Eles são pessoas machucadas, assim como nossos avós, bisavós, tataravós e assim por diante. Todos foram se machucando e a gente vai passando essas feridas para frente. Então, quando ele fala aqui de condicionamentos, tem algo na psicologia chamado de condicionamento pavloviano, né? Que foi, quem estudou isso foi Ivan Pavlov. Então era mais ou menos assim o estudo dele. Eu não vou aprofundar em quem era e datas e tudo mais, tá? Porque eu nem sei certinho a data, mas enfim, vamos lá. O que acontece com o Ivan Pavlov? Ele começou a estudar a saliva dos cães, tá? Então o que ele fazia? Quando você coloca uma ração, uma comida na frente do cachorro, ele começa a salivar. Nós temos isso, a famosa água na boca, né? Então o cachorro começa a salivar dos lados aqui e você começa a ver, você vê aquela baba, né, pendurada. Lógico, dependendo da raça, você vê muito mais a baba. Então ele percebia que os cachorros, né, os cães ali, eles viam a comida e começavam a salivar. Beleza, normal. Então a comida é um estímulo, a salivação é uma resposta. Tá? Uma resposta fisiológica para poder lubrificar, para a gente poder deglutir, para a gente poder engolir. A gente também tem isso. Ótimo, normal. Ele começou a fazer o quê? Ele começou a perceber que só de ver o rapaz que levava a comida, os cães já salivavam. Porque eles já associaram o rapaz com a comida. Então ele falou, peraí, esse negócio está um pouquinho estranho, deixa eu fazer um estudo. E ele começou a dar a comida juntamente com o toque de um sino. Então ele dava comida, tocava um sininho e beleza, os cães comiam. Ele fez isso com alguns dias, uma certa repetição. Isso condicionou, por isso que a gente fala de condicionamento. Isso condicionou o cérebro dos cães a compreender que o som do sino tinha relação com a comida. Então, depois de algumas repetições, só os cães ouvirem o sino, eles começavam a salivar, o que não tem nada a ver com a comida. Então, ele condicionou o cérebro dos cães. E adivinha, nós podemos ser condicionados também. Tá? Você vê, a gente nasce, imagina que a gente não tem nada instalado, digamos assim. Aí você vai passando por algumas experiências na sua vida e você vai sendo condicionado a ter uma emoção X de acordo com a situação Y. Então, uma pessoa, por exemplo, a forma mais fácil da gente compreender isso, uma pessoa, por exemplo, que tem fobia de barata. A fobia, a barata, ela é o estímulo. Quando a pessoa vê a barata, o que acontece? O estímulo da emoção medo exagerado, né? Que é a famosa fobia. Então, estímulo-resposta. A gente vive desse jeito. Porém, muita gente vive desse jeito sem olhar e compreender o que está acontecendo com ela, quais são os gatilhos que levam ela a ter determinada emoção, que levam ela a ter determinado comportamento. Então, o que acontece? Coisas negativas começam a acontecer na sua vida e você nem sabe por quê. Você segue um padrão de condicionamentos por causa das suas carências. Então, a gente passando as nossas carências, projetando as nossas carências, projetando nossos condicionamentos dos nossos filhos, nós estamos fazendo eles um mini-mim. O meu filho é um mini-mim? Não é. O meu filho não é o mini-Michel. É outra pessoa, é outra alma, é outro espírito, é outro propósito de vida. Por que eu estou querendo que ele seja igual a mim? Não vai ser igual a mim. Isso você se frustra e gera mais carência ainda em você. E você desconta isso como uma figura de autoridade, né, de pai e mãe, e briga com seu filho, que é obrigar ele a seguir determinado caminho na vida dele. E ele também se frustra por causa disso, porque ele está sendo obrigado a fazer algo que ele não quer. Está tudo errado. Isso só gera dor e mais dor e mais dor e mais dor. Você projetar a sua carência, você projetar a faculdade que você tinha sonho de fazer e não conseguiu fazer, e agora você quer que o seu filho faça porque você não conseguiu fazer,
Está errado. Ele tem que ter o caminho dele. Todo mundo tem o seu próprio caminho. Então, por isso que eu falo que essa frase é muito forte. É uma das bases aí que sustenta a miséria humana. Se a gente projetasse somente amor, o amor puro, a gente começaria a aprender outras coisas. Essa carência começava a ser suprida, os condicionamentos começavam a ser positivos e todas as dores começariam a acabar. Não teria alguém querendo passar por cima do outro, não teria corrupção, não teria roubo, não teria crime, não teria mais nada, porque só existe o amor. Nosso sistema educacional está baseado nisso, ensinar a criança a ganhar dinheiro e a ter poder. Justamente porque na fundação da nossa sociedade existe essa crença de que o dinheiro é sinônimo de felicidade. Nada pode ser mais ilusório do que isso. Eu fiz um exercício uma vez com uma cliente minha que veio aqui. Ela começou a falar que não conseguia ter sucesso na vida, não conseguia ter sucesso. Eu perguntei para ela, muitas pessoas na verdade vêm com essa queixa. Eu perguntei para ela, o que é sucesso para você? Fecha os olhos e me passa uma imagem do que é sucesso para você. Ela se viu lá com um carro importado, ela se viu rica com dinheiro, se viu com tudo com roupa de marca. Eu falei, por que isso é sinônimo de sucesso para você? Por que o dinheiro, a fama talvez, por que o sucesso financeiro é sucesso para você? Ela, porque eu passei muita miséria na infância e tudo. Então você começa a pensar, as pessoas vivem a vida delas atrás de dinheiro, atrás de coisas materiais, sendo que a verdadeira felicidade, o verdadeiro sucesso é você ser feliz com o que você tem hoje, porque o amanhã nunca se sabe. Você ser feliz com o que você tem hoje, você ser feliz com quem você é hoje, com o que você já conquistou, com o que você já aprendeu, com o que você já evoluiu, humana e espiritualmente. É isso que é a verdadeira felicidade. A felicidade é um estado espiritual, não é uma emoção. Enquanto continuarmos buscando fora, projetando nossas carências no outro, exigindo que ele faça aquilo que queremos que ele faça, enquanto não curarmos nossas feridas infantis através do autoconhecimento, seguiremos procriando ignorância através dos nossos filhos. Outra frase extremamente forte, né? Se a gente continuar buscando fora, projetando nossas carências em outras pessoas. Eu vivo falando aqui, não é o primeiro vídeo que eu falo, que a felicidade está no interior. A felicidade ela é interna, ela não é externa. Sua felicidade não vai chegar quando você tiver o carro do ano. Sua felicidade está aí agora, basta você encontrá-la. E a gente começa a projetar isso nos nossos filhos. A gente quer que nossos filhos ganhem dinheiro e é isso que vai fazer eles felizes. Não é esse o caminho, não é bem assim que funciona. Atendo milionários aqui, empresários milionários. Atendi hoje de manhã, inclusive, uma moça que é muito bem de vida, que veio da Inglaterra para cá, ela mora em Londres. Ela é feliz da vida porque ela tem dinheiro e ela consegue vir para cá para fazer uma consulta? Não, ela não é feliz da vida, tanto que veio para uma consulta de terapia. Então para de projetar sua felicidade como algo externo. A felicidade é você, a felicidade é você. Seguiremos procriando ignorância através dos nossos filhos. Não é ignorância de grosso, tá? Lógico, né? É ignorância de não conhecer, não saber as coisas, não ter consciência do que é a vida. Você pegar, procriando ignorância através dos nossos filhos, você não está mostrando qual é o caminho da vida para o seu filho. Se você fala que ele tem que única e exclusivamente viver a vida atrás de dinheiro, o que eu já ouvi de pessoas da minha família, não meu pai, não minha mãe, os dois não, eu livro os dois dessa. Os dois sempre falaram para eu fazer o que eu amo e assim que eu vou ser feliz. Mas já ouvi de pessoas da minha família falando que eu tinha que fazer única e exclusivamente coisa que dá dinheiro e parar de ficar querendo fazer outra coisa. Hoje são as pessoas mais depressivas que eu conheço da minha família, que não conseguem enxergar além do dinheiro. O dinheiro, a felicidade é a nota de 100 na minha mão. Não é. Vamos parar com essa ignorância. A gente vai sempre ensinar os nossos filhos, né? Eu acabei de falar que a gente ensina o que é o mundo para os nossos filhos. Nós aprendemos o que é o mundo com os nossos pais. Muitas coisas estavam erradas. O mundo que nossos pais cresceram não existe mais. Hoje é outro mundo. O mundo de hoje é bem diferente do mundo de 10 anos atrás, por exemplo. Principalmente agora, após a pandemia, né? Que a gente está passando por tudo isso. Uma mudança absurda. Agora imagina
há 60 anos atrás, 50 anos atrás, e nossos pais cresceram e eles foram moldados de acordo com a visão de mundo dos nossos avós, que é basicamente, praticamente aí há 100 anos atrás, que foi a projeção da criação que os nossos avós tiveram quando nossos avós eram crianças, com a visão de mundo dos nossos bisavós. Nossa, se a gente continua, a gente vai longe. A gente percebe que a gente vai atrasando a nossa evolução. Por quê? Porque a gente está sempre olhando para trás. Vamos parar de olhar para trás. Vamos olhar para dentro de nós, para que a gente possa não mais colocar ignorância através dos nossos filhos, e sim a pura felicidade, o puro amor ao próximo. Muitas vezes você acha que está amando o seu filho, mas está apenas tentando resolver o seu próprio problema. Na verdade, você está tentando se realizar através dele. Ao obrigar a criança a fazer do seu jeito, você acaba desviando-a do caminho dela. E qualquer caminho que não seja o da alma é um mau caminho, porque ela estará se afastando do Dharma. Maravilhoso, muito, muito, muito bem explicado. Por isso que eu adoro o Prem Baba, né, que é o autor desse livro, porque você pode achar que você está fazendo um ato de amor pelo seu filho, mas você está simplesmente suprindo a sua própria carência. É o exemplo que eu dei agora da faculdade. Você queria fazer aquela faculdade e não conseguiu, e agora quer obrigar o seu filho a fazê-la só para suprir a sua própria necessidade. Eu quero ter um filho advogado, eu quero ter um filho médico, eu quero ter um filho engenheiro, ou qualquer profissão que seja, qualquer tipo de estudo que seja. Mas e se a criança não quer? Não é verdade? E se a criança quer fazer uma faculdade de música e viver da música? Só que por causa das suas carências, por causa dos seus condicionamentos, você pega e fala, não, mas música não dá dinheiro, músico morre de fome, músico ganha pouco. São os seus condicionamentos, é a sua experiência de vida. Você não sabe o que ele sabe, você não sabe o que foi preparado para ele. É o que está aqui. Qualquer caminho que não seja o da alma é um mau caminho. Ele está aqui por algum propósito, propósito de alma, não propósito humano. Propósito humano é você se matar de trabalhar só simplesmente para juntar riqueza, dinheiro, uma casa, um carro importado. Isso é propósito humano, propósito supérfluo, que não importa. O que importa é o propósito da alma. E se o propósito da alma dele for ali no meio da música, transmitir o que ele tem de mensagem através da música, você não sabe. Você não sabe. Nós não sabemos. Nós viemos para esse mundo com uma certa ignorância, com um certo esquecimento de quem nós somos. Nós vamos começar a expandir um pouquinho mais a consciência e compreender quem nós somos. Até compreender que nossos filhos são, que eles são almas. Eles não são nossos filhos. A gente tem um termo muito errado, né? Meu filho. Não, você gerou ele. Ele não é seu. Você não pode prender ele para você. Ele é da vida, né? Minha mãe fala isso, né? Nós criamos nossos filhos para a vida. É dessa forma que funciona. Porque ela estará se afastando do Dharma. Dharma é o que eu expliquei no vídeo anterior, né? O Dharma é o nosso propósito, é o nosso caminho de iluminação. Iluminação espiritual sempre a gente está falando aqui, tá? Ao colocar um filho neste mundo, você tem a responsabilidade de ajudar no desenvolvimento espiritual dessa alma, ou pelo menos precisa aprender a não sabotá-la. Ótimo. É o que eu estava falando. Ao colocar, o termo que ele usa, colocar um filho nesse mundo, ele não fala o seu filho, não é seu, não é propriedade sua. Você tem responsabilidade para com ele, ou de desenvolvê-lo no caminho espiritual, na evolução espiritual, ou dessa alma, né, que nossos filhos são almas, e pelo menos precisa aprender a não sabotá-la, que é justamente você se impedir de colocar suas carências, projetar suas carências no seu filho, né, que ele falou lá naquela parte anterior. Maravilhoso. Como mencionei anteriormente, quando nasce a entidade humana, apesar de ainda ter a lembrança da sua identidade, apresenta limites que a tornam dependente. Portanto, ela precisa receber dos pais muitas coisas. Dentre elas, 3 elementos são os mais vitais: o alimento, a proteção e o amor. Esses elementos são básicos para que a criança possa sobreviver e crescer de forma saudável. Imagina, né? Nós, basicamente, seres humanos, somos praticamente a única espécie que necessita dos pais por anos e anos e anos para poder se desenvolver. Você pega um bezerrinho, por exemplo, em questão de horas ele está andando sozinho. Um leão, logo ele está caçando e está se alimentando sozinho. Nós não, nós dependemos aí dos pais. Tem gente que depende dos pais até os 40 anos de idade, que não vai para a dependência, que nem busca a dependência, tem medo, quer ficar ali no ninho, protegido pelos pais.
Essa super proteção dos pais sempre afeta os filhos, tá? Sempre afeta os filhos. Se você quer super proteger o seu filho, sinto muito te dizer, mas você está no caminho errado. A gente quer proteger eles de qualquer dor? Queremos, lógico, mas a gente não tem essa capacidade. E não é para isso que a gente está aqui. Lembra que eu falei, quando a gente sofre, a gente aprende e a gente evolui. A maior evolução que eu tive na minha vida foram nos momentos de dor que eu passei, de sofrimento, de dor, de coisas que deram errado, de quando eu fracassei. E é ali que a gente para poder aprender e tirar uma lição da vida daquilo ali. E isso vai acontecer durante a nossa vida toda. Estamos aqui para aprender. Além disso, existe um outro elemento que também é fundamental, mas que normalmente é desconsiderado: a liberdade. A liberdade é uma necessidade tão básica para a alma quanto o alimento é para o corpo. Difícil, né? Deixar nossos filhos livres. Lógico que você não vai deixar um bebezinho livre, né? Mas liberdade de escolha, pelo menos. Eu estava refletindo outro dia, o meu pai, que quando eu era adolescente, não que eu fazia besteira, mas eu fazia minhas escolhas, tinha as consequências, e meu pai, filho, faz suas escolhas, você já é grandinho já. E deixava eu fazer minhas escolhas, deixava eu quebrar a cara. Você acha que ele não sofria lá por trás? Você acha que ele não queria ir lá e falar, meu, tá errado? Quando eu procurei a ajuda dele, falei, o que eu faço? Qual é o caminho que eu pego? Aí ele começou a me instruir. São as escolhas. A gente precisa tombar para que a gente possa levantar. Quando a gente se abaixa no chão, a gente consegue dar o pulo mais alto. Quando chegamos aqui, somos puros. Não temos medo nem vergonha de ser quem somos. Não vemos perigo nem maldade em nada. Por isso, nos expressamos com total liberdade, espontaneidade e naturalidade. Quando a criança nasce, ela é pura, não tem medo de ser quem ela é. A criança ela cai no chão, tropeça, cai no chão, levanta e continua rindo e brincando. Hoje, se você está na escola com 11 anos, 10 anos, você tropeça, cai no chão, todo mundo vai rir de você, você vai se sentir humilhado, inferiorizado. A criança, ela fala errado e dá risada e está feliz da vida. Ela é pura, ela não tem esse preconceito, ela não tem essas carências que a gente acha que nós temos como adulto, não que ela acha, mas que nós temos como adulto. Não existe na criança. Então, a gente vai estragando, se parar para pensar, a gente vai estragando a criança por causa das nossas experiências, das nossas vivências. Quantas vezes a gente não fala não para uma criança, né? Quando ela está brincando 10 horas da noite e você está cansado e quer dormir, você briga com a criança porque não é hora de brincar, e ela está feliz da vida brincando. Para ela não tem hora, simplesmente ela está feliz e quer brincar e expressar essa felicidade. Só que a gente vai lá, por causa dos nossos compromissos, das nossas dores, a gente vai lá e acaba pecando um pouquinho, né? Brigando um pouquinho com a criança. Acontece com todo mundo e nós não somos más pessoas por causa disso. Você não é uma má pessoa por causa disso, mas a gente tem que trazer isso para a consciência. Muita gente faz isso de forma inconsciente e machuca muitos filhos. Mas quando a gente traz isso para a consciência, ficamos conscientes disso, a gente acaba cuidando um pouquinho mais. A gente acaba entendendo que essa dor é nossa e não da criança. A criança está ali, pura, sem maldade, simplesmente sendo espontânea, mas ela é reprimida nesse momento natural e tem sua energia vital subitamente bloqueada. Assim ela começa a ter medo de ser quem ela é e passa a acreditar que precisa ser outra coisa para agradar aos pais e para receber aquilo de que precisa. Ela deixa de ser espontânea e começa a criar máscaras, ou seja, passa a fingir ser algo que não é, porque sendo quem é não consegue o que deseja, que é ser aceita e amada. Né? O que eu falei agora. Um exemplo simples e básico foi esse da criança correndo na hora que você quer dormir, né? 10 horas da noite, 11 horas da noite, a gente briga com a criança. Então esse é um exemplo simples, mas tantas e tantas coisas, né, que a criança não é reprimida. Então ela começa a entender que aquilo não está te agradando como pai dela, só que ela quer receber teu amor. Então ela começa a se moldar. E aí começa a criar as feridas, os condicionamentos, as carências. E começa a virar uma bola de neve de problema. A espontaneidade vai dando lugar à estratégia, o que significa que ela deixa de fazer aquilo que o seu coração determina e passa a fazer aquilo que agrada aos outros. Até hoje eu vejo pessoas que têm uma dificuldade enorme de falar não para os outros. Simplesmente vai pegando a carga de um, a carga de outro, o problema de um, o problema de outro, simplesmente para agradar os outros, para ser aceita pelos outros. Isso ocorre na vida adulta e não é com pouca gente não. Você deixar de fazer o que te faz feliz
para fazer o outro feliz. Talvez seu pai, talvez sua mãe, talvez seu marido, sua esposa. Você deixa de ser feliz para tentar fazer o outro feliz. Isso está errado. Isso está errado. A sua felicidade tem que ser a sua prioridade. Lógico que, desde que não afete o outro negativamente. Tá? A felicidade nunca pode afetar o outro. A felicidade é uma coisa sua. Ela deixa de ouvir a voz do coração e passa a ouvir apenas a mente. A razão vai se sobrepondo à intuição. Porém, razão sem intuição é o mesmo que um pássaro sem asas. Ao agir puramente com base na razão e no raciocínio, você se torna uma máquina. E ao agir apenas com base no sentimento e no instinto, você se torna um animal. A intuição une pensamento e sentimento, raciocínio e instinto. Ela nos aproxima daquilo que nos define como seres humanos. Maravilha! Lembra que eu falei aqui já, lá no livro de Epíteto, que coragem, para mim, o que eu aprendi de coragem é você agir com o coração. Isso não quer dizer que tem ausência de medo, é você agir com o coração. Quantas vezes você não fica nesse conflito de dois eus que você tem aí dentro? Duas vozinhas, uma fala vai e a outra fala não vai. A razão fala não vai, porque é perigoso. Perigoso, em medo, instinto, né? Emoção, lá no cérebro reptiliano. Aí vem lá, não, a razão falando não. Seu coração está falando vai, esse é o caminho, esse é o seu caminho. Essa é a sua alma conversando com você. Então a gente tem que aprender a ouvir a intuição. Se eu puder falar uma coisa que mudou muito a minha vida, é eu aprender a ouvir a minha intuição. Até aqui nos tratamentos. Às vezes eu estou no meio de um tratamento, está acontecendo uma coisa extremamente pesada. Tem mulheres que vêm aqui e aqui descobrem que foram abusadas pelo primo, pelo pai, pelo padrasto. Elas descobrem aqui, na minha cadeira. Imagina a responsabilidade que eu não tenho em relação a isso. Se eu agisse somente pela razão, para falar as coisas para a pessoa, para ela mudar aquela percepção, para ela se livrar, limpar aquela emoção negativa que ela está sentindo, as coisas não dariam certo. Mas quando eu comecei a agir com o coração, com a intuição, a ouvir a minha intuição e a acolher aquela pessoa como é simplesmente é uma alma que está ali na minha frente. Não é só um ser humano que passou por uma experiência ruim. É uma alma que tem um propósito que está ali na frente. Então eu aprendi a ouvir minha intuição. Isso, acho que se fosse dar um conselho para alguém, para mudar de vida, é aprender a ouvir a própria intuição. Eu acho que esse é o caminho para qualquer iluminação, qualquer bem-estar que a gente precisa nessa vida. É preciso haver um equilíbrio entre mente e coração, entre razão e intuição, pois isso é o que nos torna capazes de transcender nossas limitações e de realizar o nosso potencial. Lembra que ele fala de se tornar um animal, né? A gente tem instintos. Quando você pega instinto sexual, instinto de raiva, instinto de medo, são coisas instintivas que a gente está fazendo. Mas quando a gente pega e está com o medo, a gente coloca a razão, discernimento desse medo, e aprende a ouvir a nossa intuição, nossa, é maravilhoso. Os três se encaixam. O instinto, a razão e a intuição. É um triângulo, né? Que quando a gente consegue encaixar e compreender, porque o instinto está aí. Né? Nós temos essa parte lá no nosso cérebro reptiliano, né? O cérebro mais primitivo que a gente tem. Então o instinto ele vai estar aí sempre com você. E você tem que... A razão te segura do impulso do instinto. Mas a ação verdadeira, a ação amorosa e de bem é a intuição. Então você junta os três. E esse trabalho de sempre estar juntando os três é maravilhoso quando a gente consegue fazer. Aqui nessa parte que ele fala de negação, tá? Que é o distanciamento da nossa verdadeira identidade e tudo mais. Trata-se de um mecanismo que tem o poder de jogar para os porões do inconsciente todos os sentimentos negativos, todo o conteúdo interno que não queremos ver e sentir. Dessa forma, escondemos dos outros e de nós mesmos aquilo que não aceitamos e com o que não queremos entrar em contato. Vamos lá. Eu sempre falo que para todo sintoma existe uma causa. Né? Então, se eu sofro, por exemplo, com uma ansiedade hoje, é porque eu aprendi essa ansiedade. Tá? Essa ansiedade foi aprendida. A gente só faz o que a gente aprende. Lembra lá dos condicionamentos. Se eu sinto ansiedade, é porque eu aprendi essa ansiedade em algum momento da minha vida. Tá? Se eu sou carente e preciso agradar os outros, independente da minha felicidade, é porque eu aprendi isso também. Geralmente essas dores a gente vai escondendo, realmente o que ele fala, lá nos porões do inconsciente. É por isso que eu gosto tanto da hipnose como ferramenta terapêutica, para buscar a raiz disso. Quando você está em transe em hipnose, você está consciente, você sabe tudo o que está acontecendo.
Porém, a gente começa a encontrar algumas emoções e algumas memórias que estão ali desligadas, entre aspas. A gente começa a encontrar a raiz do problema. Quando a gente encontra a raiz do problema para resolver o sintoma, é maravilhoso, é muito mais rápido, muito mais fácil. Só que a pessoa tem que estar disposta a olhar para essa dor. É aí que entra a gente se conhecer e a gente se aceitar. Essa é a forma que encontramos para nos proteger e não mais entrar em contato com a realidade de que fomos reprimidos e machucados. Esse mecanismo sustenta a falsa identidade, porque fortalece a crença inconsciente de que somos vítimas carentes e que não somos aceitos pelo que realmente somos. Fomos reprimidos e machucados. Geralmente são os pais que fazem isso com a criança, que reprime a criança e que machuca a criança. A gente tem que tomar cuidado aqui com a intenção. Tá? A gente não está falando que a intenção dos pais foi reprimir ou machucar a criança. Muitas vezes é o bem-estar da criança, porque a gente acha que o que é bem-estar para a gente é bem-estar para a criança também. Então a gente acaba fazendo, impondo alguma coisa. Mas lembra que eu estou falando aqui de intenção. Então, eu sinto raiva do meu pai porque ele me reprimiu, porque ele me machucou. Peraí, mas a intenção dele foi essa? Às vezes a intenção não, às vezes a intenção é te proteger por causa das dores dele. Porque ele entende algo como dor, você ainda não aprendeu o que é dor. Então ele vai tentando te proteger de alguma forma, te machuca, te reprime de alguma forma. O inconsciente, também conhecido na psicologia como subconsciente, é uma parte da consciência que por alguma razão não queremos enxergar. Não se trata de algo que realmente não conhecemos, mas algo que em algum momento decidimos desconhecer. A gente separa assim, o inconsciente, ele é basicamente o nosso sistema nervoso autônomo e sistema imunológico. Então batimento cardíaco, digestão, cicatrização, batimento cardíaco, cicatrização de machucado. Você precisa pensar para cicatrizar o machucado? Não, é inconsciente, está acontecendo o tempo todo. O consciente é a nossa mente racional, é a mente que você está agora aqui me assistindo. Tá? Então é a mente racional, você está fazendo uma análise de tudo que você está assistindo. Tá? É a mente da força de vontade, por exemplo. Vou começar a dieta na segunda, mas na quarta-feira você já está comendo pizza. Por que isso acontece? Porque o consciente trabalha ali com os motivos, não com os motivos certos, ou pelo menos não com os motivos mais fortes, com a força de vontade. Então a gente fala daí do subconsciente, que é o que nos programou quem nós somos hoje. Nós somos o nosso subconsciente. A gente age de acordo com o que está no subconsciente. E o que é que tem lá? Emoções, memória de longo prazo. Por isso que eu falo que lá a gente consegue buscar a raiz do problema, porque ali estão as emoções e a memória de longo prazo. Se você viveu algo com uma emoção forte, ela está guardada, porque ela te programou desse jeito. Ela colocou um padrão na sua vida. É desse jeito que acontece. E você começa a viver esse padrão o resto da sua vida. Se você não olhar para isso, o resto da sua vida você vai seguir esse padrão. Mas quando você olha para isso e resolve essa questão emocional, aí você consegue mudar esse padrão, mudar comportamento, mudar estado emocional, mudar de vida, digamos assim. Aqui ele fala que nós somos parte de uma corrente de energia universal, onde a gente recebe tudo que a gente precisa. Ele continua aqui. Acreditando estar separados dessa fonte que nos nutre, nós passamos a acreditar que somos carentes e com isso nos tornamos escravos do outro. Nós temos a fonte do amor dentro de nós, mas acreditamos que precisamos receber esse amor de alguém. Olha que forte isso. Você precisa estar sempre recebendo o amor de alguém para ser feliz. Novamente, você está colocando a responsabilidade da sua felicidade no outro. Nem que isso seja um bem material. Mas pior ainda quando você coloca isso em uma pessoa. E você vê casos de... Tem acontecido bastante de homem bater em mulher. Ou até a questão do feminicídio. Então, o homem coloca a responsabilidade da felicidade dele totalmente na mulher. E quando a mulher não vai fazer ele feliz, porque não vai, ninguém faz o outro feliz. A gente compartilha da nossa felicidade com o outro. E a mulher então não vai fazer esse homem feliz. Até porque ele já está muito machucado, se ele pensa dessa forma. E se ele está machucado, ele não vai enxergar algumas coisas. Ele vai começar a agir de forma primitiva. Ele não está consciente. Ele está trabalhando totalmente por impulsos instintivos. Ele está trabalhando com a alimentação do lado animal dele. Então ele começa a ficar com raiva. A raiva é muito instintiva. E essa raiva faz o quê? Violência com a mulher. Começa, de novo, um monte de problema. Vira uma bola de neve de problemas.
Nós temos a fonte do amor dentro de nós, a gente nunca pode esquecer isso. Nós somos amor puro, tá? Nós somos amor puro. E quando a gente limpa a cegueira que as emoções nos trazem, que os condicionamentos nos trazem, que as dores e feridas que a vida trouxe nos fazem, a gente compreende que somos seres espirituais, que somos luz, que somos amor, amor puro. E isso nos faz ver a vida de outra forma, de forma muito mais positiva, sempre positiva, basicamente. Então, nunca se esqueça que você é amor puro. Você não precisa do outro para te amar. Você não precisa do outro para te fazer feliz. Você pode ser feliz e se amar por si só. Você tem que ser a sua melhor companhia, certo? Bom, chegamos no segundo capítulo, né? Vamos começar na próxima leitura. O segundo capítulo se chama Crescimento, tá? Ele vai começar na página 36. Te aguardo lá então no próximo vídeo, tá? Se inscreve no canal, não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar as notificações, compartilhe esse vídeo com quem você acha que precisa dessas mensagens, dessa leitura. Espero muito que esteja te ajudando. Coloca aqui nos comentários o que você está achando e me segue lá no Instagram, beleza? Um grande abraço, muito obrigado por estar aqui e até mais.